Bem-vindos ao canal Biociências Professor Lisandro. E hoje vamos fazer mais uma revisão de conhecimentos sobre as transformações dos materiais. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as próximas notificações. Então vamos começar a nossa aula. Essa aula ela está apoiada nesses dois vídeos já do nosso canal, que são transformações físicas e químicas dos materiais e materiais de origem natural e materiais sintéticos. Então, se você quer saber mais sobre esses assuntos, vá lá no canal e assista esses dois vídeos importantes, que é a explicação da bateria de perguntas e respostas que vamos fazer a partir de agora. Então, vamos começar. A primeira pergunta diz: a palha de aço usada na lavagem de louças e panelas é constituída essencialmente de ferro. Por que a palha de aço não enferruja dentro da embalagem? Bom, isso é óbvio, porque ela está protegida e a palha de aço, para ocorrer a ferrugem, ela precisa de outros produtos que não estão dentro da embalagem. Pergunta B: por que a palha de aço enferruja se for molhada e deixada sobre a pia de um dia para outro? Porque a palha de aço é um combustível que, junto com outro combustível, que é a água, mais o comburente, que é o gás oxigênio, vai reagir formando um produto. Que produto é esse? O óxido de ferro ou o dióxido de ferro, que vai ser a ferrugem, certo? Então, aqui nós tivemos uma transformação química. Vamos para a próxima pergunta. Aqui eu tenho uma charge, e na charge, né, de carros usados, o personagem diz o seguinte: não, isso não é ferrugem, Herme. O vendedor disse que é só oxidação, né? Então, ela, de uma certa forma, ela dentro disso, ela vai trazer vários conhecimentos, né? A exploração de conhecimento em várias áreas. Então, a pergunta é: a ferrugem surge em decorrência de um processo chamado de oxidação do metal ferro, daí a situação de humor da tirinha, que ocorre por meio de uma reação química assim representada. Então, nós temos ferro mais gás oxigênio mais água líquida, né, que foi até o que nós discutimos na pergunta anterior, vai formar a ferrugem. A pergunta A: como são genericamente chamadas substâncias representadas à esquerda da seta? São chamadas de reagentes, né? Então, ferro, gás, oxigênio e a água líquida são os reagentes. Como é genericamente denominada a substância representada à direita da seta? Produto. Então, os reagentes, quando reagem, formam uma transformação química que vai formar um produto. Esse produto foi a ferrugem. Próxima questão. Márcio resolveu fazer um bolo com cobertura de chocolate. Para fazer a cobertura, ele derreteu uma barra de chocolate. Essa transformação é física ou química? É uma transformação física. Por quê? Né? Justifique. Porque o chocolate continuou sendo o mesmo. Ele apenas passou do estado sólido barra para o estado líquido, né, que foi o derretimento desse chocolate, para fazer talvez a calda, né, do chocolate, a cobertura, né, no caso. Então, isso é uma transformação física. O produto continua o mesmo. Cite dois exemplos, né, pergunta 4, de fenômenos ou alterações que evidenciam uma transformação química. Alteração de cor, alteração de cheiro. Né? Então, por exemplo, quando você está fritando um ovo, por exemplo, você está tendo aí uma transformação química. Você vai transformar o ovo cru, né, que é uma célula, né, em um ovo frito, que ele vai ficar com uma consistência diferente, ele vai ter um gosto diferente, um cheiro diferente daquele primeiro. E como eu sei que é uma transformação química? Porque não dá para voltar atrás, ou seja, ela é irreversível. Então, a partir do momento que eu fritei um ovo, cozinhei um ovo, ele não volta mais a ser o ovo original,
certo? Um outro exemplo que eu posso dar, a queima de uma vela. Então, a parafina em contato com o fogo e o oxigênio, ela vai queimando e vai se transformando em gás carbônico, fuligem e fumaça, e outros tipos de gases, né? Entre eles também o vapor d'água. Então, uma vez que você queimou a vela, não dá mais para você pegar aquela substância gasosa formada a partir dela e transformar numa vela novamente. Então, isso são evidências de uma transformação ou reação química. Próxima pergunta. Observe a imagem a seguir que mostra a etiqueta de uma roupa 100% algodão. Segundo a etiqueta, essa roupa é feita de material sintético ou natural? Material natural, porque o algodão é um material natural. Ele apenas aqui está sendo, foi, né? Não está sendo, ele foi manufaturado, ou seja, lá do algodão ele foi transformado num tecido, ok? Próxima pergunta, pergunta 5. A imagem a seguir ilustra o resultado de um experimento simples que pode ser realizado com bicarbonato de sódio e vinagre. Que tipo de transformação ocorreu no experimento? Uma transformação química. Por quê que eu sei que é uma transformação química? Que seria a próxima pergunta, né? Cite as evidências observadas no experimento que justifiquem a resposta anterior. Por quê? O bicarbonato de sódio é um reagente. O vinagre é outro. Quando eu misturo dois, sai uma terceira substância, que é o gás carbônico. O gás carbônico ele não está presente nem no vinagre e nem no bicarbonato de sódio. Então, quer dizer, eu produzi uma nova substância. Então, isso é uma reação química. E, mais uma vez que eu reagi o vinagre com bicarbonato, eu não consigo mais separar os dois, certo? Então, portanto, é uma reação química. Pergunta 6. Na produção industrial, a matéria-prima passa por uma série de transformações, classificadas como físicas ou químicas. Observe a ilustração a seguir e classifique os processos apresentados como físicos ou químicos. Então, eu tenho aqui a primeira situação, que é um caminhão, né? Um descascador e picador. Então, esse momento aqui está ocorrendo o quê? Uma transformação física ou química? Uma transformação física. Por quê? Porque a madeira continua a mesma. Elas só tiraram a casca do tronco e picaram a madeira em vários pedaços, certo? Depois vem o segundo passo, que é um digestor. Então, aqui eu coloco essa madeira, né, num ambiente, num recipiente, né, onde tem vários produtos químicos que vai reagir ali para digerir essa substância da madeira. Então, quer dizer, eu estou transformando essa madeira provavelmente, em celulose. Então, aqui eu tenho uma reação, ou seja, uma transformação química, certo? O próximo passo, branqueamento, quando mudou, né? Então, eu mudei a cor daquela celulose, que ela é meia amarronzada, amarelada, para uma cor branca. Então, aqui eu tive que acrescentar algum produto. Se eu acrescentei algum produto e eu não tenho mais como voltar essa goma, é novamente uma transformação química, certo? Então, aqui foi a goma, né, que vai depois fazer o papel. Prensagem e secagem. Então, aqui é apenas uma transformação física, porque eu peguei essa goma, eu prensei ela, ou seja, né, que vai praticamente formar o papel, mas nessa prensagem ela vai apenas, né, deixar ela bem fina, né? E a secagem. Secar é um processo físico, né? Então, é um processo físico. E depois, a embalador, ou seja, a embalagem desse papel, que também é um processo físico, porque ele não vai se transformar, ele vai continuar sendo papel. Certo? Próxima pergunta. Então, vamos para a pergunta 7. Observe a imagem a seguir. Então, tem aí um grupo de pessoas conversando e comendo, né? Cite 3 materiais naturais e 3 materiais sintéticos que podem ser observados na imagem. Então, aqui, materiais naturais. O suco, né? O café, provavelmente, aqui, que esse homem está tomando, e o bolo, né? Por quê? Porque o bolo vem aí
pão, sei lá, né, o sanduíche. São produtos naturais, né, manufaturados, né? E quais seriam, então, os produtos sintéticos? Provavelmente, né, alguma dessas roupas, os plásticos que estão aqui, ó, na cozinha, né, o copo, certo? Então, tem vários tipos. Essas roupas podem ser materiais naturais manufaturados, como o algodão, o linho, a seda, mas também pode ser de poliéster, pode ser de nylon, né? Então pode ser também sintéticas, certo? Próxima pergunta. Leia a manchete abaixo e responda o que se pede. Então, aqui tem uma manchete, mas a gente nem precisa da manchete para responder essas perguntas, certo? Então, ó, composto sintético ajuda a combater doenças negligenciadas. Essas doenças negligenciadas são aquelas que não dá lucro econômico para as indústrias farmacêuticas. Então, elas também não têm interesse em produzir remédio para elas, certo? Então, aqui ele está perguntando, né? O que são medicamentos sintéticos? São medicamentos produzidos artificialmente em laboratórios ou indústrias farmacêuticas, ou seja, ele não é encontrado na natureza. Quais as vantagens dos medicamentos sintéticos? Primeiro, você tem uma fórmula, né? Então, quer dizer, o que é natural, ele pode se tornar difícil de ser retirado, de ser extraído, ele pode acabar, né? Já os sintéticos, a partir do momento que você tem a fórmula, você produz em larga escala. Então, por isso que os medicamentos sintéticos são tão vantajosos. Próxima pergunta, né? 9. Então, leia o texto a seguir e responda as questões. Então, tem aqui um texto, né? Vamos ler para entender. A areia hoje é o recurso natural mais requisitado do mundo, depois da água, e à frente dos combustíveis fósseis. Ela se transformou em um bem muito valioso, imprescindível às civilizações modernas. Nossa sociedade está literalmente construída sobre areia, diz Pascoal Peduzzi, chefe da unidade de mudança global e vulnerabilidade do programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e autor do relatório Areia Mais Escassa do que Pensamos, de 2014. Tudo o que nos cerca contém areia: o cimento, o vidro, o asfalto, os aparelhos eletrônicos, até os plásticos, os cosméticos, a pasta de dente contém esse elemento. Mas seu principal uso é a construção, que consome um quarto da areia do planeta. Pelos grãos angulares e desiguais da areia de praia, esta adere melhor ao se fabricar cimento, de modo que o boom imobiliário devora quantidades enormes desse recurso. O problema é que a formação de areia é um processo natural lento, que precisa de anos e a demanda é superior à capacidade de regeneração e fornecimento da própria natureza. As consequências ao meio ambiente são irreversíveis, como destruição dos habitats, degradação dos leitos marinhos, aumento de materiais em suspensão e aumento da erosão. Então, esse texto foi mencionado, né, foi escrito, né, por Carmen Gomes Cota, né, o devastador negócio do tráfico de areia. Né? Então, a pergunta: qual matéria-prima é citada no texto? Areia, certo? É a matéria-prima. Quais materiais sintéticos são citados no texto? Então, são aqueles materiais que são produzidos a partir da areia, mas que né, é, vai ser criado em laboratório. Então, o vidro é um material sintético, os aparelhos eletrônicos são materiais sintéticos, plásticos, cosméticos, né, pasta de dente. Então, todos esses produtos são sintéticos, ou seja, usa areia, provavelmente a partir de algumas substâncias que estão contidas na areia, como a sílica, por exemplo, né? Quais são os impactos ambientais citados no texto? Então, já está aqui no último parágrafo, né? Destruição dos habitats, degradação dos leitos marinhos, aumento de materiais de suspensão e aumento da erosão. Ok? Então, vamos para a pergunta 10. Qual é a diferença entre uma transformação física e uma transformação química quanto à formação de novos materiais? Bom,
A transformação física continua sendo o mesmo material, mesmo que você não tenha a forma original. Por exemplo, um vidro. Se você quebrar o vidro, é uma transformação física. Vai ter cacos. Você não tem mais o copo, mas o material continua sendo de vidro, ok? Já a transformação química, ela vai formar um segundo material ou até um terceiro, certo? Então, na reunião de substâncias vai se formar um novo material que não tem como voltar a ser o que era, ou seja, a composição, a constituição desse produto é diferente dos reagentes. 11. Classifique os materiais a seguir como naturais, naturais manufaturados ou sintéticos. Então, o algodão, produto natural. Brinquedo feito de bambu, um produto natural manufaturado, porque o bambu é natural, que já responde a questão C, né? Mas o brinquedo foi produzido, né? Foi trabalhado pelo homem. Fio de algodão, produto manufaturado, ou seja, pegou o algodão e formou fios, né? Mas é natural. Petróleo, produto natural, se encontra na natureza. E plástico é o único aqui que é um produto sintético, certo? Pergunta 12. Observe a imagem ao lado. Que tipo de transformação está ocorrendo em um? Então, ali em um está ocorrendo uma transformação, né, da água líquida em água gasosa, ou seja, em vapor d'água. Que mudança de estado físico pode ser observada em um? Evaporação, né? Explique a mudança de estado físico que você citou no item B. Então, o que é a evaporação? É a passagem do estado líquido para o estado gasoso, tá? E D, é possível dizer que em 2 está ocorrendo uma transformação química? Então, 2 ali seria a chama, né, do fogão. Sim, está ocorrendo uma transformação química. Por quê? Porque o gás está sendo queimado, né? Ou seja, o gás com o oxigênio estão reagindo e formando um novo produto, que é o gás carbônico e a fuligem que vai grudar na panela, certo? Pergunta 13. Indique abaixo onde estão ocorrendo transformações físicas e transformações químicas. Fusão do ferro é uma transformação física. Por quê? Porque aqui eu apenas derreti o ferro, certo? Queima de um pedaço de papel. Opa, que é uma transformação química. Por quê? Porque o papel, reagindo com o fogo, vai formar gases carbônico, vapor d'água e fumaça, fuligem. Portanto, não dá mais para eu pegar esse gás aqui e voltar a ser papel, né? A composição da matéria mudou, certo? Queda de um objeto no chão, uma transformação física, ou seja, o objeto estava aqui em cima e ele caiu embaixo, ou seja, é uma energia cinética, né? Gravitacional, né? Amassamento de uma latinha de suco, uma transformação física. Então a latinha estava inteira e eu apenas mudei a forma, mas a composição é a mesma. Bicarbonato misturado ao vinagre. Bicarbonato de sódio misturado ao vinagre, como nós já vimos lá atrás, é uma reação química. Por quê? O bicarbonato é um produto, o vinagre é outro, a reação dos dois juntos, né, formou uma terceira composição, que é o gás carbônico, que não estava nos primeiros, certo? Evaporação da água, um fator físico, né? Uma transformação física, certo? Próxima pergunta. Como podemos ter certeza se na reunião de duas substâncias ocorreu uma reação química e não a formação de uma mistura? Muito fácil. Se essa transformação não é reversível, ou seja, ela é irreversível, a transformação é química. Se ela é reversível, a transformação é física. Como assim? Por exemplo, se eu misturar água e açúcar, eu tenho apenas uma transformação física. Por quê? Porque a água doce e o açúcar ele se transformou num líquido que se dissolveu na água. Mas se eu pegar um destilador simples, né, esquentar a temperatura, né, da evaporação da água, somente a água vai ser evaporada e os cristais de açúcar vão ficar lá no balão, né, no primeiro balão onde estava. Então, quer dizer, eu consegui separar a água do açúcar, portanto, é uma transformação física, ok? Que indícios mostram a ocorrência de uma reação química ou uma transformação química? Mudança de odor, mudança de cheiro,
desculpa, né, mudança de cor, né? Por exemplo, quando uma fruta está apodrecendo, ela está madura, ela está amarela, ela vai apodrecer, ela vai ficar meio amarronzada, né, esverdeada. Então ali eu tenho uma transformação química, né? Até porque não dá para reverter esse processo, certo? Mudança de odor, quando a matéria está se decompondo, né? O cheiro, né? Então também não dá mais para reverter aquilo. A queima, né, a combustão, ou seja, a queima de madeira, de papel, de combustíveis, também vai formar uma outra substância, certo? Então, ela vai provocar um odor diferente, ok? Observe as imagens a seguir e indique em qual delas há a ocorrência de uma reação química. Bom, a A é apenas o derretimento de gelo. Então, quer dizer, o produto final é água do mesmo jeito. Então, é uma transformação física. Em B, já é a queima de uma vela. Opa, aqui não tem mais como voltar a ser uma vela. Portanto, é uma transformação química, né? Eu queimei a parafina da vela junto com o fogo, formou gás carbônico, vapor d'água e outros gases, certo? Não dá mais para eu pegar esses gases e voltar a fazer a vela. Em C, amassamento de uma latinha, uma transformação física, certo? Eu só mudei a forma, mas a latinha continua estando lá. D, fritura de um ovo. Opa, que é uma reação química, né? Porque eu tenho aquele ovo cru e agora ele ficou com uma consistência diferente, um sabor diferente, um cheiro diferente. Então, ou seja, ocorreram várias transformações químicas ali. Ok? Próxima pergunta, né? Próxima e última pergunta. Os objetos nas imagens a seguir são muito utilizados pelas pessoas em determinadas situações. Qual desses objetos é feito de material sintético? Somente B, que é uma bacia de plástico. Por quê? O chapéu é feito de palha. Palha é um produto natural. Então, esse produto natural foi manufaturado e formou o chapéu. A colher é feita de madeira, portanto, um produto natural. Essa madeira foi manufaturada e formou-se uma colher. E somente a bacia é o produto sintético. Ok? Então aqui nós terminamos a nossa aula. Esses são os livros de onde eu peguei essas perguntas, né, para fazer essa bateria, né, essa revisão de conhecimentos. E se você gostou desse tema, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as próximas notificações. E aqui ao lado vão aparecer mais 2 vídeos, né? Ou uma playlist. Clique em um deles e assista para você aprender mais. Lembre-se, conhecimento é poder e